Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte do 8º ano do Aula em Casa. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje eu vou falar de um assunto bem interessante. Eu vou falar sobre um gênero musical que fez muito sucesso entre os anos 40 e 50 e até hoje permanece entre nós. E alguns amam esse estilo musical, outros odeiam. Então, vamos ver que gênero musical é esse? Vamos falar então sobre o rock. Vocês sabem, como eu falei para vocês, que o rock ele iniciou entre os anos 40 e os anos 50. E até hoje ele permanece entre nós. Bem, embora no início da história do rock o instrumento principal fosse o saxofone, hoje em dia os instrumentos musicais mais utilizados são a guitarra elétrica, o baixo, a bateria e o teclado. Como vocês podem ver aí na imagem, geralmente os grupos de rock eles têm apenas 4 componentes e alguns outros possui mais. Aí vocês estão vendo uma imagem com 5 componentes, certo? Geralmente é o baixista, o guitarrista, o vocalista, o baterista e o tecladista. Então, geralmente, as bandas mais tradicionais, eles possuem esses componentes de rock. Bem, vamos fazer agora um percurso, tá, na história do rock, desde quando iniciou até os dias atuais. Vamos falar agora sobre a década de 50. Bem, o rock surgiu na década de 50 através da mistura de 3 gêneros musicais, o blues, o country e o jazz. Assim surgiu o classic rock, uma mistura de vários gêneros musicais. Nesse período do classic rock surgiu o Elvis Presley, considerado por muitos como o rei do rock. Bem antes do Elvis Presley, já havia outros músicos que tocavam rock. Geralmente, esses gêneros musicais, o rock, ele surgiu da mistura, como vocês viram, de vários gêneros musicais, como o jazz, o blues, o country, e geralmente ele teve influência da música negra, certo? Então, houve vários cantores. Então, é a partir do Elvis Presley, na década de 50, que o rock, ele repercutiu no mundo inteiro. Então, ele fez um grande sucesso. Até os dias atuais, esse artista, esse cantor, ele faz sucesso. Então, vamos dizer assim, que é o classic rock. A gente vai agora mostrar para vocês ouvirem uma música do Elvis Presley, certo? Vocês vão pegar o celular, certo? E vão acessar o QR Code para ouvir a música Heartbreak Hotel de Elvis Presley, certo? E depois a gente vai agora lá na década de 60. Bem, tal período ele foi mais popular e prolífero do rock. A combinação do movimento antiguerra e o crescimento do uso de drogas registrado na época originou o pensamento da década. Bandas famosíssimas como os Beatles, que é uma banda inglesa, Rolling Stones, The Doors e Pink Floyd surgiram. Foi nesse período que surgiu o famoso lema, sexo, drogas e rock and roll. Olha que interessante, lá na década de 60. Nesse período também, houve um festival de Woodstock que ficou muito famoso, onde levou multidões na fazenda, nessa vila de Woodstock. Então, foi aí que surgiu esse tema aí, que é sexo, droga. Então, o rock, ele trouxe, além de um gênero musical, ele trouxe uma tendência. Algumas pessoas começaram a se vestir de uma forma diferente. Então, o rock, ele surgiu vários subgêneros. Nós temos, a gente vai ver
em cada década, surgiu também o punk rock, o rock alternativo, o rock progressivo, o heavy metal. Cada um tem uma tendência diferente. Alguns falam sobre a rebeldia, outros falam sobre a traição, a melancolia. Então, cada estilo, ele representa um gênero diferente. A gente vai agora mostrar para vocês mais um QR Code, onde vocês vão ouvir uma música da década de 60. Então, vocês vão acessar o QR Code, vocês vão conhecer 80 Days a Week, que é uma música dos Beatles, que é uma banda que fez muito sucesso, ou seja, ela estourou também no mundo inteiro. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nos Beatles, os pais de vocês, então até hoje também é um clássico do rock. Então, esses três rapazes fizeram muito sucesso na década de 60. E a gente vai agora conhecer um pouco agora a década de 70, como é que era o rock nessa década. Bem, nesta fase, a agressividade do rock dos anos 60 havia esfriado um pouco, proporcionando o retorno de um estilo mais direto e primitivo. Foi na década de 70 que surgiu o punk rock. O conceito faça você mesmo tomou conta do mundo inteiro através das bandas The Ramones, Iggy Pop e The Stooges e Sex Pistols. Além desses, outros lendários grupos musicais surgiram neste período: Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Kiss e Aerosmith, por exemplo. Mas como é que era esse estilo? Bem, esse estilo de rock, ele já era bem um estilo diferente. A gente vai agora ouvir um pouco no QR Code uma música, certo? Que vai falar da década de 60. É Migrate Song, de Led Zeppelin. Você vai acessar o QR Code para ouvir. Aposto que você conhece essa música. Então, esses grupos fizeram grande sucesso na época de 70, então eles tinham um estilo bem diferente de rock. E vamos agora abordar mais um estilo da década de 80. Bem, a década de 80 ela foi marcada pelo peso, atitude e a comercialização. Na questão do peso, surgiu o heavy metal, representado por bandas como Iron Maiden e Judas Priest. Além disso, nos anos 80, surgiu o alternative rock, gênero musical criado pelas bandas undergrounds que não tinham apoio das grandes gravadoras e que passaram a lançar seus discos de forma independente. Ou seja, como é que era o rock alternativo? Ele não tinha um estilo próprio, mas era uma mistura de vários gêneros, subgêneros do rock. Então, foi assim que surgiu esse rock alternativo. Então, ele pegou vários subgêneros. Então, o rock ele já surgiu de vários gêneros musicais, né? Que é o blues, country, e geralmente da música do afro-americano. Então, aí surgiu os subgêneros. E, por exemplo, o rock alternativo, então, ele lançava músicas também de vários gêneros musicais, ou seja, não havia um gênero próprio. Então, a gente vai ouvir, vocês vão acessar, né, o QR Code e vai ouvir uma heavy metal, certo? Do Iron Maiden. Então, se vocês tiverem interesse, vocês peguem o seu celular e ouçam essa música. Então, cada década tem um estilo musical diferente, como vocês podem ver. Alguns fizeram mais sucesso que outros. E agora nós vamos falar um pouco sobre a década de 90. Sem dúvida, foi a época do hard rock, liderado pela banda Guns N' Roses. Para se ter uma ideia, o estoque dos discos da banda não durava nem 24 horas na loja. Olha só que interessante. A banda fazia tanto sucesso na época que quando lançava, ela não ficava nem 24 horas, ou seja, acabava tudo, certo? Também foi na década de 90 que surgiu
o grunge, estilo que, como características musicais, o menor cuidado na polidez do som. Então, ele tem o grunge, ele tem um significado próximo a sujo na língua inglesa e a criação de letras relacionadas com a depressão e a angústia. Então, esse estilo, principalmente o Guns N' Roses, ele trata da depressão, ele trata da tristeza, da traição. Então, são letras de música que tratam. Então, geralmente, os artistas também eles tinham um jeito bem próprio de se apresentar nas suas roupas, descontraída. E também tinha um termo chamado, como vocês viram, um texto sujo. Então, ele falava de tudo isso, da depressão, da melancolia, da tristeza, da traição. Então, as letras da música tratavam sobre esses temas. Então, cada estilo de rock, ele trata de um assunto diferente. Algumas importantes bandas desta fase, U2, Pure Jam, Nirvana, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Dream Theater, Coldplay, Blink-182 e Green Day. E agora vamos ouvir uma música, ou seja, se vocês tiverem interesse, vocês vão pegar, vão aproximar o celular, certo? E vão ouvir uma música da década de 90. Bem, vocês vão acessar esse QR Code, né, e vão ouvir uma música Other Side de Red Hot Chili Peppers. Então vocês vão ter todo um contexto musical de várias décadas. E o rock, ele não podia, já que ele repercutiu pelo mundo inteiro, fez sucesso, então ele chegou aqui ao Brasil. Então a gente vai falar um pouco qual foi o precursor, qual foi o cantor que iniciou o rock aqui no Brasil, certo? Então vamos analisar agora como o rock chegou aqui. Bem, o rock no Brasil. O primeiro sucesso no cenário do rock brasileiro apareceu na voz de uma cantora, Celi Campelo, que estourou nas rádios com os sucessos Banho de Lua e Estúpido Cupido. Olha que interessante, duas músicas que estourou aqui no Brasil. Isso no começo da década de 1960. E agora vocês vão ter a oportunidade também, se vocês quiserem ouvir também, vocês querem conhecer, então pegue o celular e coloque pertinho da tela e acesse o QR Code para escutar a música Estúpido Cupido de Celi Campelo. Então, eu aposto que vocês já ouviram falar, os pais de vocês, os professores, mas se vocês não conhecem e têm interesse, é só pegar o celular e ouvir uma música da Celi Campelo. Bem, em meados desta década, surge a Jovem Guarda com cantores como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia com letras românticas e ritmo acelerado, começa a fazer sucesso entre os jovens. Olha só, um grupo aí de jovens chamada Jovem Guarda começou a fazer sucesso aqui também no Brasil. E se vocês têm interesse também de ouvir uma música, tá, da Jovem Guarda, vocês vão pegar o celular, vão acessar o QR Code e vão encontrar um exemplo da música da Jovem Guarda, que fez muito sucesso aqui no Brasil. E todos vocês têm certeza que conhecem o Roberto Carlos, que fez parte da Jovem Guarda, que até hoje é conhecido como o rei aqui do Brasil, né? O rei da música romântica. E vamos agora analisar mais uma cantora brasileira também, que fez grande sucesso no rock brasileiro. Foi em 1973 que Rita Lee monta a banda Tutti Frutti e inicia um trabalho de fortíssima identidade pessoal, gravando o disco como Fruto Proibido, considerado por muitos como o melhor disco de rock nacional de todos os tempos. Olha só, quem não conhece a Rita Lee, tenho certeza que também ela fez parte da época de vocês. Até hoje também as músicas delas são muito conhecidas. Então, vocês vão acessar o QR Code para a rainha do rock brasileiro, a Rita Lee interpretando Ovelha Negra. Então, vocês vão acessar o QR Code e vão ouvir uma música dessa consagrada
roqueira brasileira, certo? Que é um clássico também na nossa música do rock. Bem, a Rita Lee, ela realiza também as primeiras turnês para grandes públicos, percorrendo todo o Brasil com um enorme aparato de produção, som, luz e cenografia. Nasce então a Rita Superstar, a maior estrela do rock nacional e única a atingir tal magnitude. Na década seguinte, com temas mais urbanos e falando da vida cotidiana, surgem bandas como Ultraje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Kid Abelha, Engenheiro do Hawaii, Brits e os Paralamas do Sucesso. Então, vamos acessar mais um QR Code para vocês conhecerem, certo? Para finalizar, né, com chave de ouro, vocês vão ouvir uma música brasileira que influenciou várias gerações. Ouça a música Pais e Filhos da Legião Urbana. Então, vocês vão ter a oportunidade de ouvir essa música através do QR Code. Então, agora chegou o momento da nossa DLI. Então, nós temos 4 questões na nossa DLI. Primeiramente, vocês vão responder como surgiu o rock. Segundo, vocês vão citar 2 nomes artistas do ícone do rock. Depois, vocês conhecem alguma música desse estilo? Então, qual? Então, vocês vão escrever o nome de uma música de rock que vocês conhecem. Pode ser um rock internacional ou um rock brasileiro. E a 4ª questão. O primeiro sucesso no cenário do rock brasileiro apareceu na voz de uma cantora que estourou nas rádios com sucessos de Banho de Lua e Estúpido Cupido. A cantora citada então vocês vão responder se é a letra A, B, C, D ou E. Então, responda as questões corretamente, daqui a pouco nós voltamos para interagir com vocês.
Então, chegou o momento da nossa interatividade e eu vou fazer um comentário de cada questão. Primeiramente, a primeira questão foi como surgiu o rock. Então, o rock, como eu falei para vocês no início da aula, ele iniciou entre os anos 40 e 50, certo? O rock ele estourou a partir do momento que um cantor lá dos Estados Unidos, Elvis Presley, ele fez grande sucesso, então ele repercutiu no mundo inteiro. Mas antes do Elvis Presley, que era um cantor branco, o rock já fazia muito sucesso entre os negros. Lá na década de 40, que foi iniciado o rock, através de cantores como Chuck Norris. Também tem uma cantora negra que se destacou muito, que é a Sister Rosetta. Então, até hoje, o rock ele faz sucesso. Ele surgiu nessas décadas. Em cada década, ele tem um estilo. Então, surgiu vários subgêneros. E até hoje, ele continua no sucesso. Então, tem pessoas que amam o rock, tem outras que odeiam. E tem outras que já gostam, mas não gostam tanto. Outras amam demais. Então, e ele foi uma mistura também de 3 gêneros, né? Que ele surgiu da música negra, né? Que foi o blues, o country e o jazz. E agora vamos para a nossa segunda questão. Cite o nome de 2 artistas ícone do rock. Então, primeiramente, qual foi o ícone do rock que fez sucesso no mundo inteiro, como já falei para vocês, foi o cantor Elvis Presley, né? Ele tinha um gingado diferente, ele rebolava muito, era um cantor bonito. Então, ele se destacou muito e o seu sucesso se espalhou pelo mundo inteiro e até hoje ele é conhecido como o ícone do rock, lá na década de 50. E também aqui no Brasil a gente pode também dar um destaque para Celie Campelo, né, que foi a precursora aqui do rock nacional, que o seu sucesso, Estúpido Cupido, então ele fez muito sucesso e até hoje também é um clássico do rock. Então a gente pode colocar um desses 2, né, um internacional, que é o Elvis Presley, e um aqui nacional, que é uma cantora brasileira, que é a Celie Campelo. Então, a gente pode colocar esses 2 ícones do rock como resposta. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Elvis Presley. Vamos fazer um comentário. Bem, o Elvis Presley, ele foi um cantor, músico e ator estadunidense, ou seja, ele nasceu lá nos Estados Unidos. Ele foi tido como um dos mais significativos ícones culturais populares do século XX. Ele é frequentemente chamado de o rei do rock ou simplesmente o rei. Bem, eu dei o exemplo também do ícone do rock, da Celie Campelo, mas também nós podemos citar um outro ícone que também nós comentamos, que foi a Rita Lee. Então vamos fazer um comentário sobre ela. Bem, a Rita Lee, ela é conhecida como a rainha do rock brasileiro. A Rita Lee, ela se destacou, ela alcançou a marca de 55 milhões de discos vendidos. Olha só que interessante, 55 milhões, sendo a 4ª artista mais bem-sucedida neste sentido no Brasil, atrás de Tonico e Tinoco, Roberto Carlos e Nelson Gonçalves. Olha só, então a gente pode considerar a Rita Lee também como o ícone do rock brasileiro. E essa terceira questão é uma questão pessoal, certo? Se você conhece alguma música desse estilo. Então, como vocês viram, são vários subgêneros. Tem o heavy metal, tem o rock progressivo, o rock alternativo, o rock punk, o classic rock, que surgiu lá na década do Elvis Presley. Então, isso aí é algo pessoal e eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguma música de rock. Alguns até não gostam muito, mas já ouviram várias músicas do rock, principalmente do Elvis Presley, né, que é um ícone, que é o clássico. A Rita Lee também, quem não conhece, que é uma cantora super famosa. Então, esses ícones, e o Roberto Carlos também, que faz parte da Jovem Guarda, que hoje também é conhecido, é o que é chamado o rei da música pop brasileira, né? E agora vamos à 4ª questão.
O primeiro sucesso no cenário do rock brasileiro apareceu na voz de uma cantora que estourou nas rádios com sucessos Banho de Lua e Estúpido Cupido. A cantora citada é, então, a Celi Campelo, não é isso? Então, o primeiro sucesso no cenário do rock brasileiro apareceu na voz de uma cantora que estourou nas rádios com os sucessos Banho de Lua e Estúpido Cupido, ou seja, a Celi Campelo. Então, a gente vai fazer mais um comentário sobre quem foi a Celi Campelo. Bem, Célia Campelo Gomes, ela nasceu, né? Ela é nascida Célia Benelli Campelo, mais conhecida como Celi Campelo. Ela nasceu em São Paulo em 18 de junho de 1942, em Campinas, certo? E faleceu em 4 de março de 2003. Ela foi uma cantora, compositora, atriz e multi-instrumentalista brasileira, considerada precursora do rock no Brasil e popularizando a dança twist no Brasil. Olha só, então a Celi também ela não deixa de ser um ícone do rock brasileiro, ou seja, foi a precursora do nosso rock, tanto a Celi quanto a Rita Lee. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês assistindo a nossa aula em casa e até a próxima aula de arte. Então, fique com Deus. A sua aula continua no próximo vídeo.